Ah, 20 horas. Gente, boa noite. Hoje a introdução da nossa palestra é um pouco maior, mas vocês vão entender a introdução correspondendo com o que nós vamos falar. Então, essa introdução ela fala sobre o que nós estamos passando, a transição na Terra. E então vamos pedir que Jesus nos abençoe, permita que possamos fazer essa live dentro do Evangelho, dentro da luz que Jesus veio nos mostrar, que nós possamos melhorar, que nós possamos enxergar a nós mesmos como somos. Somos seres cheios de defeitos, mas com muita vontade de aprender. Então, é isto que Jesus quer, que nós tenhamos vontade de aprender e que nós possamos pôr a mão na massa para aprender, né? Então, vamos pedir a Ele, a Jesus, ao seu Eurípides Barçanufo, doutor Bezerra, ao Chico, a Nossa Senhora Maria de Nazaré, a nossa querida Sheilinha, a Dona Maria Modesto Cravo, doutor Inácio, vamos pedir todos eles, doutor Ferdinando, doutor Frederico, doutor Rodolfo, toda essa pleiade, Maria Dolores, Meimei, né? Essa pleiade de espíritos maravilhosos, de luz, que possa vir ajudar a todos nós aqui na Terra, todos os lares, todas as pessoas que estão em dificuldade, todos os que estão doentes, todos os que estão chorando por algum motivo, pela falta de trabalho, pela falta de moradia, por todas as questões, e não só os encarnados, mas todos os desencarnados. Pedimos também, Jesus, pelos animais, pelas florestas, por tudo, pelo ar, pelo mar, pelos rios, por tudo, Jesus, nós pedimos. E que essa chuva benfazeja possa ir nos lugares onde tem os focos de incêndio e apagar, Jesus. E nós, então, pedimos a sua permissão, amado Mestre, para abrirmos o nosso culto da fraternidade espírita. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, e que assim seja. Pode colocar, Cristiano, por favor. Para. Opera-se na Terra, neste largo período, a grande transição anunciada pelas Escrituras e confirmada pelo Espiritismo. O
planeta sofrido experimenta convulsões especiais, tanto na sua estrutura física e atmosférica, ajustando as suas diversas camadas tectônicas, quanto na sua constituição moral. Isto porque os espíritos que o habitam, ainda caminhando em faixas de inferioridade, estão sendo substituídos por outros mais elevados que o impulsionarão pelas trilhas do progresso moral, dando lugar a uma era nova de paz e de felicidade. Por outro lado, aqueles que permaneceram nas regiões inferiores estão sendo trazidos à reencarnação, de modo a desfrutarem da oportunidade de trabalho e de aprendizado, modificando os hábitos infelizes a que se tem submetido, podendo avançar sob a governança de Deus. Caso se oponham às exigências da evolução, também sofrerão um tipo de expurgo temporário para regiões primárias entre as raças atrasadas, tendo o ensejo de serem úteis e de sofrer os efeitos danosos da sua rebeldia. Concomitantemente, espíritos nobres que conseguiram superar os impedimentos que os retinham na retaguarda estarão chegando, a fim de promoverem o bem e alargarem os horizontes da felicidade humana, trabalhando infatigavelmente na reconstrução da sociedade, então fiel aos desígnios divinos. Da mesma forma, missionários do amor e da caridade, procedentes de outras esferas, estarão revestindo-se da indumentária carnal, para tornar esta fase de luta iluminativa mais amena, proporcionando condições dignificantes que estimulem ao avanço e à felicidade. Não serão apenas os cataclismos físicos que sacudirão o planeta, como resultado da lei de destruição, geradora destes fenômenos, como ocorre com o outono que derruba a folhagem das árvores, a fim de que possam enfrentar a invernia rigorosa, renascendo exuberantes com a chegada da primavera, mas também os de natureza moral, social e humana,
que assinalarão os dias tormentosos que já se vivem. Os combates apresentam-se individuais e coletivos, ameaçando de destruição a vida com hecatombes inimagináveis. A loucura, decorrente do materialismo dos indivíduos, atira-os no abismo da violência e da insensatez, ampliando o campo do desespero que se alarga em todas as direções. Esfacelam-se os lares, desorganizam-se os relacionamentos afetivos, desestruturam-se as instituições, as oficinas de trabalho convertem-se em áreas de competição desleal. As ruas do mundo transformam-se em campos de lutas perversas, levando de roldão os sentimentos de solidariedade e de respeito, de amor e de caridade. A turbulência vence a paz. O conflito domina o amor. A luta desigual substitui a fraternidade. Mas essas ocorrências são apenas o começo da grande transição. A fatalidade da existência humana é a conquista do amor que proporciona a plenitude. Há em toda parte uma destinação inevitável que expressa a ordem universal e a presença de uma consciência cósmica atuante. A rebeldia que predomina no comportamento humano elegeu a violência como instrumento para conseguir o prazer que lhe não chega de maneira espontânea, gerando lamentáveis consequências que se avolumam em desaires contínuos. É inevitável a colheita da sementeira por aqueles que a fez, tornando-se rico de grãos abençoados ou de espículos venenosos. Como as leis da vida não podem ser derrogadas, toda objeção que lhes faz converte-se em aflição, impedindo a conquista do bem-estar. Da mesma forma, como o progresso é inevitável, o que não seja conquistado através do dever, sê-lo-á pelos impositivos estruturais de que o mesmo se constitui. A melhor maneira, portanto, de compartilhar conscientemente da grande transição é através da consciência de responsabilidade pessoal, realizando as mudanças íntimas que se tornem próprias para a harmonia do conjunto. Nenhuma conquista exterior será lograda se não proceder das paisagens íntimas, nas quais estão instalados os hábitos. Esses, de natureza perniciosa, devem ser substituídos por aqueles que são saudáveis. Portanto, propiciatórios de bem-estar e de harmonia emocional.
Na mente está a chave para que seja operada a grande mudança. Quando se tem domínio sobre ela, os pensamentos podem ser canalizados em sentido edificante, dando lugar a palavras corretas e atos dignos. O indivíduo que se renova moralmente contribui de forma segura para as alterações que se vêm operando no planeta. Não é necessário que o turbilhão dos sofrimentos gerais o sensibilize, a fim de que possa contribuir eficazmente com os espíritos que operam em favor da grande transição. Dispondo das ferramentas morais do enobrecimento, torna-se cooperador eficiente, em razão de trabalhar junto ao seu próximo, pela mudança de convicção em torno dos objetivos existenciais, ao tempo em que se transforma num exemplo de alegria e de felicidade para todos. O bem fascina todos aqueles que o observam e atrai quantos se encontram distantes da sua ação. O mesmo ocorrendo com a alegria e a saúde. São eles que proporcionam o maior contágio de que se tem notícia, e não as manifestações aberrantes e afligentes, que parecem arrastar as multidões. Como escasseiam os exemplos de júbilo, multiplicam-se os de desespero, logo ultrapassados pelos programas de sensibilização emocional para a plenitude. A grande transição prossegue. E porque se faz necessária, a única alternativa é examinar-lhe a maneira de como se apresenta e cooperar para que as sombras que se adensam no mundo sejam diminuídas pelo sol da imortalidade. Nenhum receio deve ser cultivado, porque, mesmo que ocorra a morte, esse fenômeno natural é veículo da vida que se manifestará em outra dimensão. A vida sempre responde conforme as indagações morais que lhes são dirigidas. As aguardadas mudanças que se vêm operando trazem uma ainda não valorizada contribuição, que é a erradicação do sofrimento das paisagens espirituais da Terra. Enquanto viceje o mal no mundo, o ser humano torna-se-lhe vítima preferida, em face do egoísmo em que se estorcega, apenas por eleição espiritual. A dor momentânea que o fere convida-o, por outro lado,
a observância das necessidades de seguir a correnteza do amor no rumo do oceano da paz. Logo passado o período de aflição, chegará o da harmonia. Até lá, que todos os investimentos sejam de bondade e de ternura, de abnegação e de irrestrita confiança em Deus. Gente, depois de ouvir isso, a gente tem que ficar mudo, né? Mas nós temos que transformar a nossa mudez em uma fala. Esperem um pouquinho, que eu preciso deixar uma filha em outro lugar, porque ela agora está difícil. Aguardem um momentinho. Ju, põe a mão. Gente, mas isso faz parte da vida também, viu? Nós temos que conviver com o bom e com o bom, porque ela também é minha companheira, tá velhinha, e eu tenho que respeitá-la como ela é, né? Então... A Juliana tem que levantar ela embaixo, porque ela está com as pernas mole. Vamos, minha filha, vamos. Isso. Não levantou, Ju? Isso aí você corta, viu, Cristiano? Por favor. Viu, Cristiano? Essa parte você corta. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre outros mundos. Por quê? Nós estamos falando na grande transição e nos outros mundos, para mostrar que nós não somos da Terra, para mostrar que o planeta está em transformação e que nós também estamos. Vou pedir para o Cristiano colocar a primeira parte. Outros mundos. A Terra está comandada por uma equipe de espíritos superiores dirigidos por Jesus. Esses espíritos coordenam as reencarnações massivas no planeta para contribuir no seu progresso. Os planetas passam por ciclos de evolução e com eles as suas humanidades. Os espíritos que não acompanham a evolução do planeta reencarnaram em outros mundos inferiores. Na Terra, reencarnaram espíritos vindo de Capela, há uns 20 a 30 mil anos, e formaram as civilizações egípcias, judaicas, bramânicas e indo-europeias.
Atualmente, a Terra encontra-se em um processo de transição, retirando espíritos inferiores, recebendo espíritos de um mundo mais adiantado, de Alcione. Então, o que nós vamos tirar dessa pequena parte? Então, Jesus é o comandante da Terra. E os espíritos que trabalham com eles coordenam as reencarnações que vieram para cá. Porque não é assim, a reencarnação para um planeta, não, esse espírito vai para esse planeta, esse vai... Não, é tudo programado. Por quê? De acordo com a evolução, ou o primitivo do planeta, ou a evolução do planeta, certos espíritos já não podem habitar mais, né? Então, o que está acontecendo com o nosso planeta, a Terra? É isto. Aqueles espíritos materialistas, egoístas, que estão procurando, fazendo bombas, guerras, aproveitando das pessoas, os aproveitadores, esses espíritos, desde da Primeira Guerra Mundial, já estão sendo levados para outros planetas. E aqui na Terra, não quer dizer que vem só os anjos, não. Vai ficar muitos espíritos que têm provas que precisam trabalhar nelas. Mas aqueles indivíduos mais preciosos, esses não vão permanecer mais na Terra. Então, eles vão para outros planetas primitivos, mais primitivos, ou outros planetas em que condizem com o estágio evolutivo deles. O que vai mandar agora no nosso planeta? É a moral. A moral, nós vamos mudar a nossa moral. E para poder nós passarmos no ciclo de evolução. Porque vocês veem, vocês viram lá nos desenhos, no que eles fizeram no Zap aí. Mostrou o homem com cara, com pelo, não é? Agora, olha o homem de hoje. O que vocês veem? Evolução, vem progresso. Então, se nós progredimos, por que as plantas, a terra, os peixes, o mar também não podem? Então, o que ocorre com a nossa terra? Se nós fôssemos menos belicosos, se fôssemos menos materialistas, menos vaidosos, egoístas, orgulhosos, a transição no nosso mundo seria mais leve. Mas por que a nossa transição está sendo tão dura? Porque fomos nós que criamos essa dureza. Então, nós precisamos compreender o que nós estamos passando, não para reclamar. Por quê? Porque todos nós que estamos vivendo agora, todos nós pedimos para passar por essa parte de transição. E esse pedido, nós somos preparados para passar por ela. Agora, nós não podemos falar que Deus está nos castigando. Não, somos nós mesmos que nos castigamos, né? Então, todos os espíritos, não quer dizer que quem está morrendo agora, de Covid, de outros tipos de doença, não acompanha a evolução do planeta. Não tem nada disso. Cada reencarnação, desencarnação, a espiritualidade tem a sua evolução espiritual, desde o seu primeiro encarne, desde quando nós viemos de outro planeta, a sua evolução, a sua mudança, aí é que vai fazer o exame de para onde nós iremos, ou se vamos permanecer na Terra, ou se vamos encarnar em mundos mais inferiores, né? Então, vieram espíritos vindo de Capela. Por quê? Porque Capela evoluiu moralmente. E nós ainda éramos espíritos rebeldes, espíritos
que não trabalhava de acordo com a lei de amor que existia. E aí, então, nós viemos para cá. Muitos dos que vieram evoluíram e voltaram, mas a maioria permaneceu, né? E a Terra hoje encontra-se em período de transição, e os espíritos inferiores estão sendo retirados, e nós estamos recebendo espíritos de Alcione. Então, agora nós vamos começar a ver. Pode colocar, Cristiano. Tá lá. Os espíritos reencarnam em diversos mundos. Podemos reencarnar muitas vezes no planeta, segundo o seu adiantamento. Sendo assim, podemos já ter vivido em outros mundos antes da Terra. Então, nós viemos de Capela. Há 25 mil anos, a Terra recebeu milhares de espíritos expulsos de um planeta da estrela de Capela. O Cristo os acolheu, quer dizer, nos acolheu para realizar as nossas encarnações de regeneração, né? Então, a Terra, todos os planetas progridem. O estado físico e moral dos seres é perpétuo. Todos começaram primitivos como a Terra e se transformaram em paraísos quando seus habitantes sejam bons. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. Toda formação, todo início de uma vida que vai reencarnar naquele planeta, todos nós passamos pelos mesmos ciclos da água, o mineral, a planta, o animal e o homem, entendeu? Nós passamos todo mundo, até Jesus. Então, aqui está lá, nome, reencarnação em outros planetas, exilados para a Terra, espíritos de Capela, em missão, diversos espíritos reencarnaram, vieram de Júpiter para ajudar. Em ajuda, desde 1980, espíritos de Alcione reencarnam para ajudar na transição do planeta. Exilados da Terra, desde o século XX, espíritos estão sendo retirados da Terra para reencarnar em outros mundos. Pode passar, Cristiano. O que é Alcione? Desde 1980, estão encarnando entre nós espíritos de luz, oriundos da estrela de Alcione, estrela central da constelação de Pleiades, e que em cada 26 mil anos o nosso Sol faz sobre ela seu movimento de translação. São espíritos que se oferecem para uma reencarnação sacrificial, para assim ajudar a higienizar os fluidos da Terra. Olha, os nossos pensamentos, a sujeira que mantemos dentro de nossa casa, jogamos nos rios, poluindo, tudo isso faz com que a Terra também sofra. E criamos os miasmas que nos rodeiam, e fazendo coisas que, pelo amor de Deus, não tem nem condição. Reencarnação em outros mundos. A substância do perispírito não é a mesma em todos os mundos. Quando um espírito reencarna em outro mundo, seu perispírito se reveste da matéria própria do planeta em forma quase instantânea. O que é? Quando nós viemos para cá, o nosso perispírito teve que se adaptar às condições da natureza da Terra. A mesma coisa, quem for para outro planeta, o perispírito vai ter que se adaptar nas condições daquele planeta. Por quê? Porque senão o espírito, ou o corpo, o perispírito, não tendo ainda as condições da Terra e vai para outro planeta primitivo, não há ligação. Então, esse perispírito precisa ser formado com a densidade, a estrutura da atmosfera, a estrutura climática do planeta, as condições biológicas, fisiológicas do planeta, nesse perispírito que vai para este planeta. Entendeu?
Então, os espíritos vindos de mundos superiores, como de Alcíone ou Júpiter, são trazidos pelo Cristo e vêm em missão de ajuda ao progresso do planeta. Vocês veem como Jesus é maravilhoso, né? E nós ainda não o compreendemos. Júpiter é o planeta com espíritos mais adiantados do sistema solar. Muitas personalidades conhecidas da Terra estão reencarnadas em Júpiter, como Bernard de Palissy, Cervantes, Zoroastro e Mozart. Os corpos são similares aos da Terra, sendo mais belos e mais altos que os nossos. Então, à medida da transformação da Terra, então nós estamos vivendo uma densidade na Terra muito pesada. Quem não está sentindo o corpo pesado, desanimado, irritado, sem vontade de nada? Isso tudo fomos nós que formamos ao longo dos milhares de anos. Então, essa atmosfera entrou em colapso. E o ciclo da Terra encerra nesse âmbito. Então, por isso, dos problemas de terremoto, maremoto, as placas tectônicas estão se ajustando, terras vão submergir, outras vão sair. Então, é isso que nós temos que ver. Porque a maioria das pessoas querem que o mundo volte a ser como era antes. Ele não vai mais. Isso nós não precisamos ter isso na cabeça. Da agora para frente é um mundo diferente. Agora, ou você entra e trabalha para você se modificar neste mundo diferente, ou você vai ser atropelado. Entenderam? Então, Jesus está nos dando a oportunidade nessa transição planetária de nós melhorarmos. Então, vamos melhorar moralmente para que o progresso entre em nossas manifestações, mas que seja um progresso de amor, onde eu posso unir o trabalho com a fraternidade e a caridade. A revista Espírita é uma publicação editada por Allan Kardec, composta por 12 volumes, referentes aos anos de 1858 a 1869. Na revista existem diversas informações espíritas com espíritos de outros planetas, principalmente de Júpiter. Então, aí a pergunta: sempre reencarnamos na Terra? Não. Vivemos em diferentes mundos. As reencarnações na Terra não são as primeiras e nem as últimas. São as mais materiais e as mais distantes da perfeição. Olha que tristeza, gente, para nós, né? Nós somos materialistas e distantes da perfeição. Segundo os espíritos, a Terra é o planeta menos adiantado do nosso sistema solar. O Sol e as estrelas não são mundos para reencarnação, e sim lugares de reunião dos espíritos crísticos. A transição planetária. Nosso planeta está passando por um momento de transição, por ser um mundo de regeneração, para ser um mundo de regeneração. Os guias espirituais vêm retirando desde as guerras mundiais diversos espíritos atrasados e perversos. Esses espíritos não reencarnam mais na Terra, né? Eles vão evoluir em outro mundo. Tem essa parte, não, essa parte ainda não terminou, né? Falta Júpiter aqui. Júpiter já falou. Pode passar, Cristiano, por favor. Reencarnação coletiva. Os guias espirituais programaram as reencarnações dos espíritos, seja em forma individual ou coletiva. Podem ser dentro de povos afins ou em grupos familiares. Existem espíritos civilizados que, por expiação,
reencarna em povos mais atrasados. Os que em certas épocas têm agido com crueldade para com seus escravos, pode, em nova existência, obedecer aos que humilharam e tornar-se seus servos. Há também bons espíritos que reencarnam por missão em grupos sociais menos adiantados, ocupando posição influente para fazê-los progredir. Entenderam? Então, muitas vezes as nossas reencarnações, elas são para ajustar-nos o nosso eu. Então, muitas vezes encarnamos em família que não gostamos, temos parentes que não nos compreendem, estamos em lugares que falam, gente, mas não é aqui meu lugar, eu trabalho nisso e não é para mim. Vocês entenderam? Então, o que é necessário? Nós entendermos que nada vem na nossa mão, nós não reencarnamos errado, nós não estamos no trabalho errado, não estamos na família errada e nem com as atividades que temos que fazer são erradas. Todas estão corretas dentro daquilo que eu preciso passar. E muitas vezes nós não aceitamos. Queremos que Deus mude a nossa vida sem nós levantarmos uma palha para fazer a nossa modificação. Pode passar, Cristiano. Quando ocorrem as encarnações coletivas? Elas sempre acontecem, mas podemos destacar as que aconteceram no século XIII, quando os mensageiros de Jesus, sob sua orientação, associaram espíritos afins para formar as nações do futuro. Então, no século XIII, a associação de espírito por tendências e afinidades inicia-se 2 séculos antes do descobrimento das Américas, 1492. O Cristo vai dar cada nação uma missão com o mundo novo, depois de tantos desastres que cometeram no passado. Entenderam? Então, nós vamos ver para onde vieram os povos. Os antigos fenícios, que eram os que gostavam de navegar, eles vão reencarnar na Espanha e Portugal, entregando-se de novo às suas predileções pelo mar, agora vão navegar para descobrir as Américas. Entende? Então, eles falam que o Colombo, ele insistiu em ir pelo outro lado para descobrir a América, porque ele foi um cacique da época que morou e nasceu lá nas Américas, aqui nas Américas, né? Os espíritos atenienses, com as suas elevadas indagações filosóficas e científicas, vão reencarnar na famosa Paris, abrindo caminhos claros ao direito dos homens e dos povos. Antigos romanos, com a sua educação e a sua prudência, reencarnam-se na Grã-Bretanha para retomar o alcance do Império Romano, como agora para beneficiar as almas que aguardaram por tantos séculos a sua proteção e seu auxílio. Então, vamos explicar essa questão. Quando Roma foi iniciada, ela tinha uma sociedade voltada para a família, para as tradições familiares, tudo era de acordo com a família, de respeito, de consideração. Então, são esses romanos. Porque depois, quando a Roma começou o César, aí virou uma bandalheira, né? E aí muitos deles foram parar na onde? Lá nos Estados Unidos. Aqui, os espíritos belicosos de Esparta, com a sua educação defeituosa e transviada, reencarnam na antiga Prússia, construindo o espírito detestável da Alemanha do século XX. Porque lá na Esparta e Atenas eram 2 cidades-estados gregas.
Então, elas viviam, enquanto que Atenas era para a poesia, para o belo, para a filosofia, a Esparta era para a guerra. E Esparta, vamos supor, se você nascesse com algum defeito, alguma dificuldade, julgava do precipício. E as crianças eram tiradas dos pais desde cedo para aprender a lutar. Então, era uma educação para a guerra, né? Pode continuar, Cristiano. Aí aqui está falando. No século XIX, São Luís, o guia espiritual da França, junto com o anjo Ismael, o guia espiritual do Brasil, coordenam a vinda de 2 milhões de espíritos atribulados com a Revolução Francesa para reencarnar no Brasil. Assim, quando chegou o Espiritismo, esses espíritos já estavam culturalmente identificados. Então, nós temos muita gente que veio da França. Eu fui uma, eu tenho certeza. Então, nós também viemos nesses 2 bilhões. A Caminho da Luz. O livro do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico, nele descreve-se a história da humanidade e as reencarnações coletivas das grandes civilizações do passado, desde a reencarnação de espíritos exilados de Capela até os nossos dias, né? Então, eles mostram o que aconteceu, o porquê da Índia ainda continuar de casta, a China cercada, sem se comunicar, a sua cultura. Então, tem muita coisa. O livro é maravilhoso. Então, nome, reencarnação coletiva. Sempre os espíritos superiores realizam sobre a coordenação do Cristo. Destaque, século XIII, povos, Espanha e Portugal, os fenícios, a Prússia, os espartanos, a Grã-Bretanha, os antigos romanos, e a França, os atenienses. Acontecem reencarnações coletivas nas Américas? Sim, no ano de 1500, o Cristo localiza o cérebro da nova civilização, onde hoje está os Estados Unidos. Vocês podem ver que o mapa dos Estados Unidos é um cérebro. E o seu coração, onde floresce o Brasil tem o formato do coração na América do Sul. Com a descoberta das Américas, a partir do século XVI, reencarnaram nas terras novas espíritos mais ou menos adiantados da Europa, para construir as bases da fraternidade, originando-se entre os povos americanos sentimentos mais elevados e uma visão global do mundo. Nos Estados Unidos, esses espíritos principalmente serão os antigos romanos. Entende? Aqueles romanos que iam para as guerras, que praticamente fez a primeira globalização no mundo, né? Porque eles dominaram o mundo conhecido naquela época. Pode passar, Cristiano. Reencarnações. Na semana passada, nós falamos das reencarnações daqueles espíritos que falharam. Hoje, nós vamos falar das reencarnações dos espíritos que venceram a si mesmos. Os espíritos em carne mantêm determinada linha psíquica de comportamento. Filósofos, cientistas, religiosos, militares, artistas vão se aprimorando existência após outra e aprendendo novas áreas do conhecimento. A literatura espírita conta diversos casos de reencarnações de espíritos que se destacaram pelas suas vidas abnegadas ou se transformaram para o bem. A influência do Cristo nas reencarnações de muitos espíritos tem ajudado o seu adiantamento espiritual. Então, vamos ver o primeiro grupo. Você voltou essa parte. Reencarnações o Francisco de Assis, o maior símile de Jesus, 1182 a 1226.
na sua encarnação na Itália, vivenciou o amor com todas as criaturas da natureza. Dedicou sua vida ao serviço do próximo e tornou-se no maior um símile do Cristo na Terra. Ele reencarnou no século I, próximo a Galileia, conhecido como João Evangelista, discípulo de Jesus e autor do livro O Apocalipse. Vocês sabem a história do João Evangelista, né? Que ele viveu, ele foi preso pelos romanos, o João Evangelista, e quando Jesus estava na cruz, ele pediu que João Evangelista olhasse a mãe, falando, eis o seu filho, que era João Evangelista. Mas aí João Evangelista foi preso pelos romanos e levado para a ilha de Patmos. Já falei isso, mas vamos repetir. Essa ilha de Patmos é uma ilha vulcânica que quase não tem vegetação e nada. E todos os dias, os romanos que lá ficavam para vigiar Francisco iam sentar com ele sentando lá nas pedras à beira do mar. Ali ele orava, ele conversava, e os peixes vinham todos na borda para poder ouvi-lo também. Né? E aí os romanos mandaram jogar ele no caldeirão fervente, os soldados até choraram porque já estavam convertidos, e ele foi jogado. Ele falou, pode me jogar. E quando ele foi jogado, ele saiu ileso, vivo, sem nada. E aí ele fugiu para outro lugar e adotou o nome de quê? De Francisco, né? Nós vamos ver aqui, ele foi João Evangelista, 10 depois de Cristo até 103 depois de Cristo, o mais amado discípulo de Jesus. Emmanuel, espírito guia do médium Chico Xavier. Em 1517, reencarnou em Portugal e foi ao Brasil como padre jesuíta Manuel da Nóbrega. Trabalhou em defesa dos índios brasileiros. Em 1613, na Espanha, foi conhecido como padre Damiano, sacerdote educador. No século I a.C., foi o senador romano Públio Lentulus, morou na Galileia, onde conheceu o Cristo e escreveu ao César com detalhes as suas impressões. Então, ele foi mandado para a Galileia porque César queria saber quem era aquele homem que fazia milagre, porque César, ele tinha ataque epilético. Então, ele queria ser curado por Jesus, e ele então pediu que Emmanuel conversasse com Jesus e levasse Jesus até ele para ele ser curado, né? Mas que quando Jesus, ele conheceu Jesus na praia, até ajoelhou, porque ele não aguentou a maravilhar, como Jesus era maravilhoso, e ele não suportou, né? E o Públio Lentulus, quando ele foi senador, né, romano, quando ele foi ser agraciado nos festejos do circo de Roma, ele estava lá em cima recebendo os louros, enquanto que a mulher dele, a Lívia, estava lá embaixo para os leões comerem, né? Então, a história é maravilhosa. Aconselho vocês lerem o livro de Francisco de Assis, lerem o livro há 2000 anos, depois 50 anos depois dos 50 anos Herculano, para vocês entenderem essa maravilha que é a vida deles. Muito bem. O espírito de Joana de Ângeles, espíritos guia do médium Divaldo Franco. Esse espírito teve diversas reencarnações na área religiosa. Em 1761, reencarnou em Salvador, na Bahia, como a abadesa Joana Angélica de Jesus, participou da independência do Brasil. Em 1651, em México, conhecida como Sor Juana Inês de la Cruz.
a maior intelectual feminina e maior escritora barroca do século de ouro do espanhol. No século I, depois de Cristo, Joana foi Joana de Cusa, morou em Israel e converteu-se ao cristianismo após conhecer Jesus. Então, Joana de Ângeles, ela viveu na época dos romanos lá, ela foi Joana de Cusa. Então, um dia, ela encontrou com Jesus. E nesse encontro, ela chorou muito e contou as amarguras que ela vivia no casamento com o marido, que era muito bruto, materialista, e ela não queria viver aquele tipo de vida. E aí, Jesus a aconselhou: minha filha, você, ao voltar para casa, você ame o seu marido de verdade, compreenda-o, porque ele precisa da sua compreensão. E aí ela voltou para casa e desde essa época nunca mais reclamou do marido. Teve um filho e o marido, então, na época o domínio romano estava sofrendo muitas interferências e o marido dela adoeceu, ela cuidou dele, então o que ocorreu? Ela perdeu tudo. Ela, de mulher rica, passou a ser uma mulher pobre com o filho para criar. E no final, porque ela era cristã, porque desde essa época ela ajudava os pobres, ela fazia de tudo para melhorar e ajudar as pessoas. Então, ela com o filho foram amarrados ao poste. E lá foi ateado fogo. E aí o filho chorando, ela fala com o filho, consolando o filho. Então, quando o fogo começa a queimar, ela sentir as dores, ela viu uma mão. E essa mão tirou ela dali. Era Jesus que veio buscá-la. Olha a importância desse espírito, né? E ela já está reencarnada. Eu não sei se ela está reencarnada ou vai reencarnar. Né? Pode passar, Cristiano. Joana d'Arc, 1412 a 1431, heroína traída pelo seu país. A jovem heroína francesa reencarnou no século XIV, ajudando na libertação do seu povo do domínio inglês. Foi traída e queimada viva por ouvir as vozes que inspiravam. Numa reencarnação anterior, no século I, foi Judas Iscariotes, discípulo que traiu ao Cristo e depois de sua crucificação suicidou-se. Entenderam? Então, vocês veem, mesmo a gente cometendo os maiores desatinos, Deus nos dá uma nova oportunidade. A reencarnação, para que nós possamos refazer os nossos erros por um caminho melhor, florido, cheio de paz, de ternura e de amor, né? Então, a Joana d'Arc, ela era de uma região da França chamada Domremy, era uma menina de 16 anos, e ela, então, foi para a guerra e o povo ria dela e os franceses estavam perdendo, então ela liderou e foi à frente e os franceses conseguiram impedir os ingleses na guerra, eu não sei se é de 100 anos, eu não sei qual é a guerra. E aí, o que aconteceu? O rei mandou com aqueles, sabe aquelas pessoas, os futriqueiros, que ficam falando coisas no ouvido do rei? Então, isso existia também naquela época. Hoje nós temos futriqueiros na televisão, antigamente eles falavam no ouvido. E então, ela foi presa. Mas, em nenhum momento que ela esteve presa, uma menina novinha, no meio daqueles homens brutos, ninguém a tocou. Graças a Deus, ninguém a tocou. Olha que maravilha. Né? E Judas Iscariotes, no século I a.C., é discípulo que traiu a Jesus, e ela também foi traída. João Batista,
2 anos antes de Cristo e 27 anos depois de Cristo. Pregador da vinda do Cristo. Reencarnou na Judéia no século I. Foi primo de Jesus e autor de um dos seus evangelhos. Veio divulgar a chegada do Messias, o libertador da humanidade. Morreu decapitado numa existência anterior, no século IX antes de Cristo. Foi o profeta Elias, o maior dos profetas. Mandou cortar a cabeça dos sacerdotes do Baal. Antigamente, eu até já tinha comentado com o seu Oscar, porque eu achava que o João Batista era o Chico, mas o Chico é o Francisco de Assis. O João Batista, ele foi um profeta, antes de Cristo, o profeta Elias. E ele entrou no templo de Baal, era aquele templo em que as pessoas eram oferecidas ao fogo com vida, e jogavam, matavam aquelas pessoas para agradar os deuses. Então ele mandou cortar as cabeças. E aí, na época de Herodes, a Salomé, ele estava louco, porque foi assim. Ele casou com a cunhada. Casou não, juntou com a cunhada. E aí, o João Batista falava que ele vivia incestuosamente, que ele era assim, que ele era assado, que ela era, falando dela, falando da filha. Então, ele estava louco pela enteada, que não era filha dele, e então ele, no dia da festa de aniversário dele, ele pediu para ela dançar para ele. Aí ela falou, eu só danço se você me conceder um pedido. Aí ele disse, pode pedir que eu vou te conceder. Só que ela dançou primeiro. E aí depois ela pediu a cabeça de João Batista. Por isso que a cabeça dele foi cortada. Mas a maioria desses aí, todos foram queimados, todos cortaram a cabeça, todos esses espíritos passaram por sofrimentos atrozes para saber reconhecer Jesus, Deus dentro de nós, a divindade que existe dentro de nós. Nós ainda não estamos trabalhando de maneira coesa conosco mesmo, corrigindo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, a nossa maneira de ser. Muito bem. Pitágoras, 571 a.C. a 570 a.C., filósofo e matemático grego. O grande matemático grego, fundador da escola de pensamento pitagórica, reencarnou no século XII a.C. como troiano Euforbo, morto pelo rei grego Menelau, esposo de Helena. Entendeu? Helena, aquela mulher maravilhosa que todo mundo queria conquistar. Na Guerra de Troia, Pitágoras se lembrava de uma ferida que recebera no peito da lança de Menelau e reconheceu o escudo que ele carregava no braço esquerdo. Entenderam? Então, na reencarnação, ele reconheceu o que ele sofreu na outra, que ele veio com a marca, né? Tá. Acabou o Cristiano? Acabou, né? Acabou. Tá. Reencarnação em grupos. Existem espíritos que reencarnaram em grupos para cumprir tarefas coletivas. Os espíritos dos grandes mestres de Atenas, do século de Péricles, século IV a.C., reencarnaram no século XV como os italianos, Leonardo da Vinci, Rafael, Miguel Ângelo, para implantar o Renascimento. E os filósofos atenienses retornaram no século XVII, principalmente na França,
para instaurar os princípios do direito e da política. Esses espíritos serão conhecidos como Voltaire, Montesquieu e Rousseau, né? E então, quando é a última reencarnação? Quando o espírito está livre das atrações, quer dizer, livre, né? Das atrações materiais. Quando aprende a perdoar, a ser caridoso e humilde, como é o caso de Francisco de Assis, que é Allan Kardec e é o nosso querido Chico. Mas ele foi uma porção de coisa antes. Encerramos por hoje essa parte. Então, vamos fazer a nossa oração para que as nossas águas sejam fluidificadas, para que os médicos do espaço possam passar em todos os lares, equilibrando as famílias, curando as feridas, ajudando a todos que precisam, que a água possa servir de alimento a todos que às vezes têm fome e não têm o pão, né? E que todo mundo hoje possa dormir em paz. Vamos pedir a esses médicos do espaço, esses enfermeiros anônimos, esses voluntários do Cristo cheio de amor, que estão aí, e os nossos guias espirituais, que estão tentando nos ajudar para que a gente possa escutar, porque eles não podem interferir na nossa vida. Mas vamos tornar um pouco mais dóceis, mais fraternos, mais amigos, com menos ciúme, menos egoísmo, menos vaidade, para que nós possamos receber através da intuição os conselhos desses mentores maravilhosos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, e que assim seja. Que a luz do Cristo penetre em todos os cantos do planeta, fazendo despertar em todos os corações paz, saúde, amor. E que o mundo, Jesus, possa diminuir esses fluidos fraternos, possa diminuir as comoções, as tristezas, as doenças, e que nós possamos, Jesus, ser as mãos que vamos ajudar os nossos próximos. Porque só assim nós estaremos aprendendo a fazer a caridade com amor. Obrigada, Jesus, por mais esse trabalho, esse culto de amor. Obrigada. Gente, tem